Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 272 do Código Civil. Nós já estudamos que na solidariedade ativa existem vários credores e cada credor tem direito de exigir e de receber a prestação por inteiro. Mas, primeiramente, temos que ter em mente que na solidariedade ativa nós temos duas situações. A primeira situação é a relação entre os credores e o devedor. Nessa relação entre os credores e o devedor, cada credor pode exigir e receber a prestação inteira do devedor. Já a segunda relação, a segunda situação, é a relação que existe entre os próprios credores. Na relação entre os próprios credores em si, todos os credores têm direito a receber cotas iguais do crédito, isso se não houver estipulado em um documento cotas diferentes. Então, não é porque um dos credores poderá receber a dívida toda que o valor lhe pertence, pois esse credor que recebeu a dívida toda ou parte da dívida deverá partilhar o valor que recebeu sozinho com os demais credores, para que cada um dos credores receba a parte que lhe cabe no crédito. Ok, então, se o valor pertence a todos os credores solidários, o que acontecerá se apenas um dos credores receber a totalidade do crédito? Ou então, o que acontecerá se apenas um credor perdoar a dívida do devedor? A resposta para essas perguntas está no artigo 272 do Código Civil, que diz: o credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Então, primeiramente, vamos observar que remitir a dívida quer dizer o quê? Quer dizer perdoar a dívida. Então, podemos ler assim o artigo 272 do Código Civil. O credor que tiver remitido a dívida, ou seja, perdoado a dívida, ou recebido o pagamento, responderá aos outros credores pela parte que lhes caiba. Como podemos verificar, o artigo 272 diz que o credor que perdoar a dívida ou receber algum pagamento ficará responsável perante os demais credores pelo valor que perdoou ou pelo valor que recebeu sozinho. E isso acontece em razão do princípio da comunidade de interesses, pois até que se prove o contrário, na solidariedade ativa, a prestação deve ser dividida em cotas iguais para todos os credores solidários. Sendo assim, os credores solidários que não receberam a prestação, ou porque algum credor recebeu sozinho, ou porque algum credor perdoou a dívida do devedor, eles terão o direito de regresso contra aquele credor que perdoou a dívida ou recebeu a prestação sozinho. Então vamos ver um exemplo. Consta em um contrato que João e Pedro e Rafael são credores solidários de Francisco, na quantia de R$900 mil. Vamos primeiramente analisar a relação entre os credores e o devedor. Como existe a solidariedade ativa, cada credor terá direito de exigir e receber a prestação por inteiro do devedor. Sendo assim, João exigiu e recebeu de Francisco os R$900 mil, porque João era um credor solidário. E Francisco quitou a sua obrigação ao pagar os R$900 mil para João. E assim Francisco nada mais deve, nem para João, nem para o Pedro, nem para o Rafael. Agora vamos analisar a relação entre os credores em si, já que já analisamos a relação entre o credor e o devedor. Agora entre os credores em si. João recebeu sozinho os R$900 mil. Mas os R$900 mil pertencem em partes iguais entre João, Pedro e Rafael. Como João recebeu o valor sozinho, agora João deverá dividir o valor que recebeu com Pedro e Rafael, tendo em vista que cada credor solidário tem direito a R$300 mil. Digamos que João não divida os R$900 mil com Pedro e Rafael. Se João não pagar o valor que pertence a Pedro e Rafael, o que Pedro e Rafael poderão fazer? Pedro e Rafael terão direito de regresso contra João e poderão cobrar cada um os R$300 mil que lhe pertencem. Agora fiquem atentos, porque o mesmo acontecerá no nosso exemplo se João perdoar a dívida de Francisco.
Se João perdoar a dívida de Francisco, Francisco estará quite com a dívida e nada mais deverá para João, Pedro e Rafael. No entanto, Pedro e Rafael, como não perdoaram a dívida, poderão exercer seu direito de regresso contra João, que perdoou sozinho a dívida, e cobrar de João a cota que lhes pertence, tendo em vista que eles não perdoaram a dívida de Francisco. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Segundo o artigo 272 do Código Civil, o credor que tiver remitido, perdoado a dívida ou recebido o pagamento, responderá aos outros credores pela parte que lhes caiba. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal Direito em Tela e adquira os nossos mini cursos com certificado do site Direito em Tela.